Retornamos então, e nós vínhamos falando, né, de todas as vivências que nós temos como prof e quantas situações a gente vê acontecer que são fantásticas para a gente perceber como esses métodos funcionam e como realmente é importante essas vivências de artes, né? A Fê trouxe antes da menina essa, né, que a mãe relatou surpresa, a própria mãe, imagina, a mudança que a criança teve. E aí eu vou trazer para vocês também um relato de um aluno de anos atrás, agora deve ser adolescente, enfim, que era uma criança inibida, quietinho, aquele aluno que não ouve a voz, eu não ouvia a voz dele. Isso que eu, unidocente, né, então passo a semana toda, todas as manhãs com aquela criança, e eu não, ele chegava e saía, só respondia se eu muito insistir, só o estritamente necessário. E era uma criança que a família tinha esse mesmo perfil. Então ele era, claro, fruto daquele meio, né? Por isso ele tinha aquele perfil. E eu lembro que no início de um turno integral nessa escola, foi proposto no turno inverso, assim, praticamente era só artes, né? Era um dia com dança, um dia com teatro, um dia com música, o que é maravilhoso, maravilhoso, acho essa proposta fantástica. E aí ele se viu, de certa forma, né, pressionado, não seria isso, mas ele se viu tendo que vivenciar uma situação bastante diferente, né? Onde ele se viu provocado, desafiado a trabalhar o que ele até então não tinha tão desenvolvido, que era a expressão, né? Ele era bem quietinho, né? Não deu 2 anos depois, eu já em outra escola, trabalhando em outra escola, fui assistir uma mostra, já fiquei extremamente surpresa de ver ele participando da mostra, que para uma criança inibida, é um desafio. Nossa, diante de um público enorme. Mas o que me deixou mais chocada é que ele era um personagem principal de destaque na peça e ainda um personagem cômico. Então, além de ter que se expressar, ele tinha que, vamos dizer assim, fazer uma palhaçada, né? Fazer uma brincadeira e pensando assim, pensem que ele se expôs numa situação em que ele sabia que o público iria rir dele, vamos dizer assim. Então, o fato de alguém rir de ti já é uma coisa bastante difícil para quem não é inibido, né? Então, foi um choque para mim ver aquela criança, lembrar de como aquela criança era e ver ele naquela situação se expressando lindamente, falando alto, fazendo, né, todo um roteiro cômico, o pessoal rindo dele, ele muito natural diante daquilo tudo. Então, como a gente vinha falando, aquela vivência, principalmente com o teatro, foi para aquela criança um grande divisor de águas. Porque com certeza, eu me arrisco a dizer, que se ele tivesse seguido quietinho, inibido, ele teria tido um outro caminho. Então, pensando no futuro dele, social, profissional, com certeza agora, com um perfil diferente do que ele tinha, portas diferentes também vão se abrir. Então, provavelmente, socialmente, profissionalmente, ele vai ter agora uma vivência diferente do que ele teria tido. Então, olha a potência das artes, né? O potencial transformador da vivência das artes na escola, né, regular, vamos dizer assim, o que é um ganho imenso, é uma bandeira que eu levanto, que a gente precisa trabalhar as artes na escola de uma forma, assim, ampla, né? Não só o desenho, não estou desmerecendo de forma alguma, né? O desenho, as artes plásticas têm também uma grande importância no desenvolvimento, né? Mas a questão da expressão, de trabalhar a expressão através da dança, do teatro, do cinema. E aí eu te pergunto, Fê, conta pra nós uma vivência que tu teve de estrutura de vivências no ensino regular que tem essa divisão, que garante que todos vivenciem tudo isso, tudo que a arte tem a oferecer. Há poucos anos atrás, eu estava trabalhando numa rede de escolas do 6º ao 9º, né? E a gente mantinha reuniões periódicas com todos os professores de artes da rede, né? E a proposta da escola é essa vivência, que a aula de arte, seja 6º ano
a vivência das artes visuais, no 7º, a vivência do teatro, no 8º, a vivência da música e da dança, e finalizando o 9º ano com o cinema, onde eles puderam trabalhar tudo que eles aprenderam desde o 6º para produzir um roteiro, para produzir um vídeo, para construir personagens, construir figurinos, imagens, edição. Então, no desenvolvimento desses alunos, eles puderam ter uma progressão, né? Então, são vivências, porque muitas pessoas podem se identificar com algum tipo de arte, né? E não significa que ela ter uma vivência em teatro, em dança, que ela vai seguir aquilo profissionalmente, Sim. né? Aconteceu comigo de querer seguir com as artes por ter uma vivência da infância, mas assim também como tem pessoas que levam só como hobby, ou quis participar, quis aprender e depois viu que já tinha usado a arte como benefício para si e parte para outras coisas, né? Então, eu acredito muito que as artes precisam ser desenvolvidas de um jeito mais amplo, né? Não só como atividade extra, né? Mas como curricular, né? Porque às vezes muitas crianças podem não querer participar por ser num horário diferente, porque os pais não podem levar, não podem buscar. Entra toda essa questão, né? Nem todos têm a possibilidade de ir para uma escola de artes, né? Extra, né? Que não tenha vínculo com a sua escola. Seja por questões financeiras, seja por questões de tempo, né? De logística da família. Então, não é todos os municípios também que vão ter escolas de artes, né? Aqui, em Montenegro, a gente é feliz porque tem, né? Mas não é todo município que oferece esse tipo de local, esse tipo de estrutura e de demanda. Então, fica complicado também, né? Tem crianças que às vezes nem sabem que gostam, ou nem sabem que têm habilidade para alguma área das artes, ou para várias, enfim, porque elas não têm acabam não tendo a vivência, acabam não levando para a vida e acabam nem lembrando, nem buscando por isso, né? Tem municípios que não têm essa cultura também de vivenciar, de trabalhar, né, enaltecer as artes, né? Então, como é importante o papel da escola de abrir, na verdade não só abrir, de garantir, né, esse espaço para as artes e essa vivência artística ampla, que nem esse relato, essa sugestão que tu trouxe, que é maravilhosa, né, que abraça várias, né, facetas das artes. Isso é muito bacana e isso é muito possível, porque hoje nós temos as artes no currículo escolar. A questão só é reorganizar, né, trabalhar com os professores, aí entra toda uma questão de vivência e formação para os profs de artes, para que eles também tenham esse aporte, se sintam seguros para trabalhar a dança, a música, o teatro, né, enfim, ou até, muitas vezes, tem profs, que nem tu tem a formação em dança, daqui a pouco numa escola grande, vai ter um que é formado em dança, um formado em música, um formado em teatro, e direciona então, o pessoal da dança vai trabalhar com tal etapa que vai trabalhar com dança, né? Vamos organizar isso, tem como, né? É possível. É possível. E como é importante isso. Eu fiquei maravilhada quando tu falou que tem uma rede que faz assim, eu achei fantástico. É lindo isso. E é possível. É possível. Né? Então, é muito importante a escola também pensar por estes viés, né? Pensar que se ali, naquele espaço onde a criança está inserida, vai estar por anos, não tiver a possibilidade dessas vivências, talvez ela não tenha mais em nenhum outro espaço. Sim. Talvez ela passe a vida sem conhecer as artes, né? Assim, a fundo. E isso é muito crítico de pensar. Não, e o quanto também de contar que é importante os pais saberem dessa importância, né? Porque às vezes a criança tem interesse em fazer, né? Uma aula de teatro, uma aula de dança, e às vezes os pais ficam aquilo, mas pra quê? Né? E já me aconteceu esse ano de um pai me contar, porque
como eu pego as crianças no pós-turno, eu faço um tempinho para eles fazerem um lanche, para depois começar as atividades. A gente tem, no total, a gente fica 1h30. E daí, do pai perguntar para esse aluno, filho, como é que foi a aula hoje? E ele disse, foi legal, a gente fez lanche e brincadeira. Querido. E daí o pai ficou aquilo, toda semana o pai perguntava e ele dizia, a gente fez lanche de brincadeira. Até que o pai foi entrar no meu perfil, foi ver o trabalho, né, entrou da rede agora onde eu estou dando aula, né, e ele viu, não, mas é através da brincadeira que ele vai se desenvolver. Daí ele veio conversar comigo, ele tem só 6 anos. Ele não vai pegar um personagem e decorar um texto para fazer. Daí que o pai compreendeu, o pai foi à praça, foi pesquisar, foi me perguntar sobre. Que bom que ele teve essa iniciativa. Porque os que não têm acabam, então vou tirar meu filho do teatro. E acontece. Porque ele tá só brincando. E não compreende que, como tu tem bem a formação, o lúdico é muito importante na infância. É pelo lúdico que tu trabalha tudo. Então, tudo mesmo, né? E adorei, eu fico imaginando a criança, a gente, né, fez o lanche e brincou. Querido. Porque na verdade é isso. E é o que deixa a criança se sentindo livre, solta, à vontade para estar naquele ambiente. Porque ela vê exatamente assim, como uma brincadeira. Né? Não é nada que me pressiona, né? Não é nada que vai me exigir. Eles podem dar ideias para as brincadeiras, né? Brincadeira simples, assim, detetive, né? Então, o detetive, com os menorzinhos eu brinco de, nós estamos num reino de algodão doce, vocês são os algodão doces. E daí, quem eu tocar na cabeça vai ser a água que desmancha o algodão doce, né? Para fazer o mais lúdico, de acordo com a idade. Porque a brincadeira do detetive com os mais velhos já é uma coisa, né? Já é outro sistema. Já é outro sistema. Então, assim, quem eu tocar na cabeça é a água e a água tem que desmanchar o algodão doce, né? Só que vocês estão no reino de algodão doce e o algodão doce está passeando no circo. Então, eles têm que ser um algodão doce no circo. Passear, às vezes faço do slime agora, né? Sim. Adoram um slime. Então, a partir da imaginação, e daí eles não vão só ficar tentando descobrir quem é que está desmanchando o algodão doce ou slime. Não, eles têm que ser um personagem, brincando, né? Com um objetivo. Então, é aí que eles vão aprender as regras, né? Para a sociedade, né? De esperar sua vez, porque nem todo mundo é o personagem em cada rodada. Sabe? Fora os múltiplos focos, né? Porque, que nem tu disse, ele tem que pensar que precisa desenvolver um personagem, mas que ele precisa estar atento para tentar descobrir quem é a água. Então, tu tem que ter vários focos ao mesmo tempo. Sim, e a água, por exemplo, a água vai desmanchar o algodão doce piscando. Então, eles têm que se olhar nos olhos, que é outra coisa que as pessoas a gente vê quando tem dificuldade. É uma habilidade importante também. Fê. Então, tudo através da brincadeira. Que maravilha. Que coisa gostosa falar de artes. Eu vou dizer de novo, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro falar de artes. E a Fê vem de uma caminhada muito bonita, e então eu sabia que ia ser uma conversa muito legal. Fê, eu te agradeço imensamente. Tua disponibilidade veio lá de Porto para participar, né? Te agradeço estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Deixa esse espaço aberto sempre que tu quiser voltar para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse mundo artístico lindo. E só gratidão. Quiser falar mais alguma coisinha? Não, eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Eu amo vir aqui para essa cidade que me acolheu, que foi aonde eu me descobri como prof, né? Como profissional das artes. E agradeço muito o convite. Que coisa boa. Muito obrigada. Ficamos por aqui, então. E eu agradeço a vocês que estão assistindo. E aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!